Essa apostila é bem legal e já tem tudo. O que eu ia preparar no PowerPoint assim para a gente ver. Cara, aqui já tem tudo e aqui tem um monte de resposta que já estava lá naqueles exercícios que a gente fez. Então, só analisando aqueles exercícios que tem lá, tem 42% é só em cima de teoria. Aí o resto, nas questões, sempre tem alguma coisa ele perguntando. Ah, se eu fosse aquele negócio do dinheiro, se eu fosse pagar alguma coisa, se eu fosse cadastrar cliente, preço, produto, qual seria a resposta, qual o código que eu ia usar, eu vou usar um select, vou usar um update. Então, 42% de lá é tudo em cima de teoria. Olhei também, pesquisei bastante na internet, procurando comentários sobre as provas antigas, de tudo. Achei muito, foi da Estácio, dos AV1. E o pessoal disse que não tem mistério nenhum, ele disse que é uma vergonha a prova. Mas... deve ser realmente como estavam falando lá, que é literalmente um copia e cola das AV1 e AV2 que tem no nosso site. E eles disseram que é muito... E tem gente naquele site lá, aquele Bayline, sei lá o nome, naqueles Bayline. Brainly. Olhando lá tudinho para ver se tem alguma coisa. Cara, tem 1 milhão de respostas, todas as respostas iguais, de 2014, 2015, 16, 17. Tudo da mesma resposta e da mesma prova. Caramba! Então, assim, a gente tem que se preocupar realmente no que a gente está fazendo. Estudar, porque parece que esses negócios aí não tem graça, não. E em relação à pontuação, acho que praticamente nós aqui do grupo já passamos, né? E aquelas atividades a gente já fez. O nosso portfólio, com certeza, a gente vai tirar a nota máxima, que é os 3.500. Então, já passamos. Na disciplina, já passamos. Não tem... Essa prova é só por fazer mesmo. Então, vamos lá. Aí eu peguei, eu vou marcando aqui, e depois essa daqui, não sei se vocês têm também o Adobe aí, esse Adobe Read, porque dá para fazer as marcações e depois salvar o arquivo. Não sei se o de vocês também tem aí. Eu tenho. Então maravilha, porque aí vocês já fazem as anotações aí mesmo. Eu vou fazer aqui as anotações, vou circular alguma coisa e depois, se vocês quiserem, eu compartilho essa minha também, mas já que vocês têm, pode marcar aí também. Tá? Então, assim, em relação ao banco de dados, cara, isso aqui é justamente uma das perguntas que tem lá. Há algumas considerações, um arranjo aleatório não pode ser considerado um banco de dados. Tem uma das perguntas lá, é justamente isso, naquele VF que a gente já tem. Então, arranjo aleatório não pode ser banco de dados. Então, o banco de dados é um conjunto relacionados e acessíveis. Tá vendo? Banco, vocês podem falar a qualquer hora, hein, pessoal? Fiquem bem à vontade aí, por favor. Beleza. Tá? E os bancos de dados aqui, ó, um papel crítico em muitas áreas. Isso aqui também ele pergunta lá, ainda pergunta, fala sobre os anos, quando foi que começou. Nessa apostila mais embaixo tem também falando sobre isso. Então, papel crítico em muitas áreas. E aqui a utilização do banco de dados permite o compartilhamento e manutenção de dados consistente por diversas aplicações. Ou seja, a gente pode pegar o mesmo banco de dados e usar em várias coisas diferentes. Pode usar em portal, em aplicativo, pode usar no próprio desktop. Tá trabalhando. Hã? Oi? Não, já desligaram já. Ah, sim. É interferência de microfone. Ah, ok. Mas tá dando para me escutar legal ou não? Tá sim. Tá, beleza. Então, essa utilização aí de banco, tem uma das perguntas lá, inclusive foi uma das pegadinhas lá que no dia que eu fiz lá eu errei. Que ele pergunta aí o compartilhamento e manutenção de dados consistente. Aí tem lá provedores web ou sites web, sites não sei o que, sites de provedores. Aí tem um monte disso. Uma coisa que, assim, quando a gente for fazer as provas, é olhar as pegadinhas, cara. Aí o que eu errei foi justamente isso, que tinha
Era bancos não sei de que, era um nome parecido com bancos web. Aí só que a palavra não era web, era maior do que web. Aí eu peguei e marquei essa daí, só que era para ser os bancos web, banco de aplicativos, banco disso tudo. Então, eles usam muita pegadinha em relação a isso. Pelo menos os exercícios todos lá que eles passaram tem isso. Então, Que eu acho que não ajuda em nada no aprendizado, pegadinha, não, sabia? cara, eu Eu particularmente, eu não acho que ajuda em nada. É feito simplesmente para você se confundir. Isso não me ajuda se eu estou num treinamento, se eu estou num aprendizado. Isso. E eu comentei isso com minha esposa justamente hoje de manhã. Porque assim, no nosso caso, ele vai mostrar o erro quando a gente estiver programando. Ele vai dizer que aquela linha está com problema, então a gente vai poder olhar, observar, fazer a validação. Tem alguns softwares também que a gente faz validação de código, a gente faz teste de rapidez de código, teste de consistência de código. Então, assim, questão de leitura, como eles fazem lá, cara, é muito, sei lá, mas eu em particular não gosto não, acho que é muito mal feito, mas a universidade todinha é assim, não tem jeito não. Então é só olhar isso. Então ele permite o compartilhamento e manutenção, porque é em vários locais. Em relação ao modelo de dados, né, são 3 grupos, isso aqui também é outra pergunta que tem por lá. Então são os físicos, são os dados físicos, são os lógicos, que são os em objetos, e o divisão. Então ele permite descrever um projeto de banco de dados todinho, tá? Descrever todos os dados. O que ele faz é descrever todos os dados, relação semântica e restrições dos mesmos. Então, o modelo é justamente para isso, pessoal, para a gente mostrar como é que fica nosso banco de dados, como é que ele está organizado. E, dentre os modelos, a gente tem 2 que são os mais falados e os principais. É o modelo relacional e o modelo de entidade relacionamento. Isso aqui a gente vai ver. Tem a parte todinha do entidade, do relacionamento, tudinho como é que funciona. Nessa mesma apostila aqui tem isso. Então, a gente tem 3 grupos, físicos, lógicos e divisão, que é justamente a parte que a gente vai mostrar todinho. Vocês vão ver que a gente vai chegar justamente naquele caso de uso. Vai chegar em algo parecido com aquele caso de uso todinho. Aqui, o modelo entidade de relacionamento, esse daqui tem também lá em uma daquelas perguntas falando sobre isso, sobre a parte de entidade. Então, é a percepção do mundo real. Então, fica só um mundo em miniatura, vamos dizer assim, como eles chamam. Então, as entidades são justamente os objetos reais, pessoal, objetos que existem mesmo, que a gente vai conseguir relacionar, que a gente vai chamar, né? Aluno, essas coisas aí, aluno, objetos de casa. Então, são coisas que existem no mundo real, como a gente vai chamar. Tá aqui, Então, uma entidade é um objeto que existe no mundo real e é distinguível dos outros objetos. Então, se você pega um aluno, ele vai ser diferente dos outros. Cada aluno. Tá? Pois não, pode falar. Fred, Fala. Esse modelo de entidade de relacionamento, o MER, ele é como se fosse o caso de uso, não é? É, exatamente. Aqui embaixo nessa apostila tem. É exatamente um caso de uso. Cara, esse caso de uso ficou na minha cabeça, só ficou parecido com Larissa, porque Larissa foi aqui, fez lá aquele caso lá, todo chique lá, todo colorido. Rapaz, é exatamente isso. Aqui embaixo nessa apostila tem o MER. Sim, ainda bem que tu falou isso, cara. Vai aparecer um monte de vezes. Pessoal, essas coisas aqui, se vocês puderem anotar, ou sei lá, ele pede demais. Em todos aqueles exercícios lá, ele sempre dá caramba, esqueci o nome. Quando junta as letras, como é que se chama? Modelo o DER? Não, é porque ele bota assim, o MER, por exemplo. MER.
Eu esqueci como é que se chama isso. Sim, sim. A abreviação. Abreviação, exato. Então ele fala muito, em todos os exercícios você pode ver que ele chama isso. Ele não chama de banco de dados, BD, né? Modelo de entidade de relacionamento. Ele não bota isso escrito, ele bota o MER, M-E-R. Então isso aí é importante vocês lembrarem. Todos esses nomes grandes assim, em tudo ele está chamando abreviado. Ele dá sempre uma abreviação lá, tá? Ó, outra questãozinha também que estava lá, ó. Então essa apostila, não sei das quantas, é bem capaz deles ter pego uma apostila dessa para ter feito aquele exercício tudinho. Que tá aqui, ó. Ele pede demais isso, eu não sei muito bem qual é o motivo, mas isso aqui é teoria. Ó, até 60, veio o Pascal, o C, estudei pra caramba isso. Aí depois vocês veem o outro modelo, e ó, modelo orientado a objetos e modelo relacional, tá vendo? Isso aqui no final dos anos 80, tá aqui, ó.